Opa, bom dia, boa tarde, boa noite. Você que está aqui no nosso canal do YouTube, @ItatiaiaAgro, no @Itatiaia. Hoje vamos falar de queijo aqui. Você veio do rádio? Que bom que você clicou aqui para acompanhar esse papo. Estou aqui com Elmer Almeida, médico veterinário, especialista em queijos artesanais de Minas Gerais, consultor do Centro de Referência do Queijo Minas Artesanal e do Sebrae Minas, dentre outras várias atribuições. É o cara do queijo. Professor Elmer, seja muito bem-vindo aqui ao nosso Papo Agro. Obrigado. Estamos aí, para falar de queijo, estou sempre presente. Professor, me conta uma coisa. O queijo Minas artesanal é um dado muito interessante, né? Essa coisa que a gente discutia agora há pouco no rádio. A gente, comparado a outros países, até a nossa vizinha Argentina, a gente consome muito pouco queijo ainda, né? Ou seja, apesar de sermos de um estado que a referência é o queijo, né? Existem até teorias de que nossa bandeira foi pensada num queijo, né? E de alguma forma a gente não está consumindo tanto. Por que isso acontece? Não, são hábitos alimentares, né? Na verdade, o mineiro é o que mais consome queijo no país. A gente que puxa o trem para cima lá. A gente puxa um pouco. Tem no Nordeste também uma puxada boa do Pernambuco ali também, eles consomem muito queijo. O queijo deles também tem uma especificidade típica, né? Então, assim, o que nós precisamos de saber é que é a questão do próprio mercado, da valorização que tem o queijo e do consumo que a gente tem que estimular pratos com queijo. Quando você vai na França, por exemplo, café da manhã tem queijo, no lanche tem queijo, almoço tem queijo, à tarde tem queijo e à noite tem queijo. E nós temos que criar esse hábito aqui em Minas Gerais, aumentar o consumo do queijo, né? E quais queijos? Nós temos queijos ótimos, fantásticos, né? Com várias massas que são produzidas em Minas. É esse estímulo de consumo que a gente tem que fazer, né? A gente trabalha no Centro de Referência do Queijo Artesanal e lá a gente divulga isso. A importância do queijo na nutrição, né? Como que deve ser consumido um queijo. Diferenciar um queijo do outro, o queijo de massa crua, do massa cozida, do massa filada, do massa fundida. Então, assim, a gente tem que trabalhar melhor isso aí. É mais informação que falta também para o consumidor, sabe? Para ele saber identificar um queijo, comprar um queijo e se deliciar. Queijo você não come, queijo você degusta. Então a gente tem que ter esse exercício da degustação dos queijos. E o legal dessa de degustar é que o queijo acaba trazendo com ele vários outros produtos juntos, né? É o nosso café, sim, é o nosso vinho, a nossa cerveja, a cachaça, o vinho, eu falei do vinho, né? Os doces. Ou seja, a gente tem várias possibilidades. Essa educação para o queijo é algo que, de certa forma, esse título de patrimônio que traz isso ajuda muito também. É um marketing necessário, talvez, para que isso aconteça? A gente deve sempre esclarecer bem essa questão do título, né? Do patrimônio imaterial cultural, né? Na verdade, são os modos de fazer queijo que viraram patrimônio, não é isso? Perfeito. Em 2002, o IEFA reconheceu o queijo do Cerro, né, como modo de fazer o queijo do Cerro, como patrimônio imaterial do mineiro. Em 2008, né, aí o IFAM já colocou isso para Canastra, né, para Serra do Salitre, e colocou como patrimônio imaterial brasileiro, em 2008. Agora, o ano passado, 2024, né, a Unesco coloca os modos de fazer queijo artesanal de Minas como patrimônio imaterial cultural da humanidade. Então o modo de fazer é que é importante, ele ser reconhecido. Por que ele é assim? Por que ele é diferente do Cerro da Canastra? Onde acontece isso? Por que o queijo do Cerro é mais ácido do que o queijo canastra? É o modo de fazer que faz isso, né? Então quando o consumidor conhece isso, e mesmo os técnicos, né? Eu digo muito que o pessoal da cozinha, o pessoal do gourmet, tem que conhecer os queijos. Pratos fantásticos são feitos, né, lá no Centro de Referência do Queijo, no INHAC também, com os queijos artesanais nossos, né? E muitos chefes não sabem usá-los, né? Então o importante é a divulgação, é você fazer feiras, oficinas, né, sobre o uso do queijo, principalmente o queijo artesanal de leite cru, que é um outro sabor que tem, né, em comparação com o queijo de leite pasteurizado. Então é isso que nós precisamos fazer, é divulgar, é conversar sobre queijo, né? É sentar no boteco, porque assim, o queijo harmoniza com tudo, né? Nós temos a confraria do queijo no Centro de Referência e a gente vai, é vinho, não, é chá, o chá japonês, fazendo, isso é novidade. Legal. Muitas pessoas não sabem disso. E a gente está trabalhando isso, né? Assim, onde que o queijo entra?
a gente está percebendo que ele entra em todo lugar. A gente brinca muito lá no INHAC, né, na Escola de Gastronomia, de que não existe em Minas prato ruim, existe prato com pouco queijo. E nessa do prato com pouco queijo, né, e eu confesso a você que quando a pessoa fala assim, eu não gosto de café, ou fala que não come queijo, eu já olho meio atravessado assim pra pessoa. Assim. De onde você é? Você é filho de quem? Você é filho de quem, né? Inclusive tem uma colega nossa aqui, né, trabalha aqui em uma das empresas aqui no prédio aqui, que está em Itatiaia, que eu brinco com ela todos os dias que eu vejo ela, eu não vejo ela muito, mas toda vez que eu vejo ela, você continua não comendo queijo? Eu não acredito. Não. Eu não como assim não come queijo? Mas a gente viveu esse momento, até para o título do modo de fazer o queijo, que é muito legal essa explicação, porque isso mostra a força do que é o fazer do queijo. Mais do que um produto, até chegar ele que é o grande referencial. E a gente tem barreiras para fazer com que esse queijo seja exportado. A gente tem uma dificuldade porque quando a gente coloca lá, a gente costuma... Nós temos queijos melhores do que a França e tal. A gente brinca, né? Que nossos queijos são melhores. Brinca não. A gente fala, nossos queijos são melhores que os franceses. Mas os franceses já passaram barreiras que a gente ainda precisa passar. Barreiras que talvez pareçam até intransponíveis para a gente. Que é de realmente exportar o queijo. Você poder comprar o queijo francês ali na mercearia ali da esquina. Estamos longe disso, professor? O problema... quando se fala de queijo artesanal de leite cru, existe uma barreira sanitária muito forte no mundo inteiro, né? O leite cru, se você não tem um controle de higiene, de sanidade, né, desde os animais, da pessoa que manipula, que está fazendo, né, e do ambiente, se você não tem um controle sanitário aí, dificilmente você vai conseguir exportar esse produto, né? Porque o mundo inteiro exige uma contagem bacteriana mínima, né? Então, assim, o queijo de leite cru, ele é sujeito a contaminações secundárias, né? Ele pode sair da vaca perfeito, mas entre sair da vaca e entrar na forma ou entrar na banca de maturação, ele sofre muito nesse caminho aí, né? Então o mundo vigia isso. Existem leis, né, principalmente a Europa. Os Estados Unidos nem se fala, né? Trabalhar com leite cru nos Estados Unidos é pecado, né? Embora lá tenha um movimento a favor do leite cru já, mas não importa. O que a gente quer dizer com isso? É que nossos queijos, quando se fala comparando com França, a gente conhece queijos franceses. Nossos queijos são diferentes deles, a maioria, e muito bons. Eles têm uma pegada de sabor, né? Uma pegada sensorial que preenche um espaço que muitas vezes o queijo francês não preenche, né? Mas nós aqui, a gente fala muito de queijo francês, mas os nossos queijos mineiros, muitos deles têm origem italiana, nada de francês. De francês aqui é só um fungo que estão usando aqui, mas que na verdade não é. Não é nem francês, né? É fungo nosso. Mas os nossos modos de fazer são queijos italianos, né? Então, assim, a gente fala muito França, mas na Itália que é o bicho. É o queijo da Itália que representa aqui Minas Gerais, né? Muito legal. E por que a gente, assim, a gente conversando aqui, né, com todos os especialistas, o secretário, o Thales, quando esteve aqui com a gente, falou que esse ano é um ano importante para tentar caminhos junto ao Ministério da Agricultura para abrir mercados para essa exportação do queijo. Há países que, de certa forma, têm uma legislações que facilitariam essa entrada do queijo, outros muito menos, né? Seria mais fechado ainda. Como é que você vê esse caminho? Dá para a gente imaginar, mesmo com um cenário limitador, a gente exportando queijo? Sim, no futuro não próximo. Eu vejo. Porque é o seguinte, na verdade são acordos comerciais. Nós, para exportarmos queijo de leite cru para algum país, nós vamos ter que importar deles alguma coisa também de leite cru. Né? Vamos falar em leite, né? Em laticínios. Porque existe no Brasil também uma barreira sanitária para fazer isso, né? Então, assim, alguns países não vão aceitar. Né? A gente sabe que não. Não, encontrou Listeria, que é uma bactéria perigosa no queijo, eu tenho certeza que os países de clima temperado não vão importar esse queijo nunca, né? Porque Listeria é problema lá, né? Então, assim, existe uma legislação toda que protege a indústria nacional também, não é? Esse é um fator. Então, assim, eu não vejo como breve
a exportação de nossos queijos, tá? Eu nem trabalho com essa ideia. Eu dou consultoria no Brasil inteiro pensando no consumo interno. Eu quero aumentar o consumo do queijo, né, Minas artesanal, dos queijos artesanais de Minas, que são outra pegada, dos queijos nordestinos, né, do queijo coalho, queijo de manteiga lá da Amazônia. Então, assim, dos queijos do Sul. É isso que eu quero que aumente o consumo. Que você conheça o queijo do Marajó, que chegue aqui o queijo do Marajó para você degustar, né? Nós temos um universo de queijos produzidos no Brasil que precisa de ser conhecido. E que nós fazemos a nossa, entre aspas, exportação entre Minas e o Pará, entre o Amazonas, né, e São Paulo, entre São Paulo e Rio Grande do Sul. É isso que nós temos que preocupar nessa exportação. O mercado interno, ele policia demais, né? Até pouco tempo atrás, você não podia comercializar o queijo leite cru fora de Minas Gerais. Legalmente, não. Bem pouquíssimo tempo atrás. Não, né? bem pouquíssimo tempo atrás. É isso que me preocupa. Quando falar, vamos exportar para... Não vai. Agora não. Vamos cuidar do nosso mercado, né? Vamos estimular o consumo interno. Vamos conhecer os nossos queijos. Em São Paulo agora está com um aumento de produção de queijo autoral, de leite cru, que é muito interessante a gente conhecer, né? O queijo serrano, o queijo colonial do Rio do Sul, né? Santa Catarina, do Paraná, Rio Grande do Sul. Vamos conhecer isso aqui para aqui afora, levar para o Centro-Oeste, para alguém lá no Cuiabá consumir um queijo colonial, consumir um queijo Minas artesanal. Ou seja, é fazer esse intercâmbio entre queijos no Brasil, né? Que muitas das vezes, você falou aí agora do queijo do Nordeste, eu me lembro de comer queijos com característica, tempero do Nordeste, no Nordeste. Sim. Aqui em Minas Gerais eu não acho. Nunca vi. Teve um queijo que eu comi, assim, num desses restaurantes lá no Nordeste, não sei se foi em Maceió, se foi em João Pessoa, maravilhoso. Nunca achei, nem no Mercado Central. Nunca vi. Ou seja, bem interessante essa análise, talvez uma análise até nova para a perspectiva do que a gente está pensando aqui no que diz respeito ao queijo, porque eu acho que as pessoas têm uma... Eu que circulo entre a notícia e o agro e faço esse meio de campo aqui, eu tenho uma sensação de que a grande parte da população pensa completamente diferente sobre essa coisa do título. Pensa que a gente vai exportar o queijo agora, que a gente vai chegar no mundo agora e chupa a França, né? Tipo, agora vamos lá. E não é, né? Não vai ser assim. Não é assim. Existe toda uma proteção sanitária, né, para produtos alimentícios, né? Então não vai ser assim. Eu acho que as pessoas que têm domínio, têm poder, que sabem, né, o que é esse produto socialmente e economicamente, né, o produto artesanal, para os seus estados do Brasil, né? Eu dou consultoria na Paraíba, por exemplo, tem queijos fantásticos, queijo coalho, que eu trago quando eu venho para cá, volto para Belo Horizonte, e meus amigos, minha família falam, mas o que é isso? Que queijo é esse? Anota meu número aí, Elmer. 3199. Porque a turma vai para cima, né? Vai, todo mundo quer saber que queijo é esse. Né? Verdade. Eu tenho a oportunidade de conhecer, de dar consultorias fora, então eu conheço muito queijo, e queijos bons, queijos ótimos, que não ficam devendo nada para queijos da Europa, ou nem da América, né, do Norte. Então, assim, a gente tem que divulgar isso mais. Mais oficinas de degustação, né? Para que as pessoas... Em Minas... E talvez não, com certeza, com papos como esse, chegando para as pessoas no rádio, para que a gente conte para as pessoas o que é o queijo também, né? O que é o produto, que é desde os mais primórdios tempos lá, né? O primeiro queijo produzido no Brasil... Foi quando, professor? Sim. Não se tem no Brasil quando foi... Né? Martim Afonso de Souza trouxe os primeiros 34 bovinos lá para São Vicente, né? Que era a capitania dele, que é São Paulo hoje. Esses 34 bovinos vieram das ilhas, né? Fala-se que veio da Ilha da Madeira, mas na verdade vieram das Ilhas Canárias, porque a mulher dele era espanhola. E as Ilhas Canárias pertenciam à Espanha. E esses bovinos vieram para o Brasil, né? Olha, em 1532. Mas logo depois foram para a Bahia, para Salvador. Vieram aí de Açores, vieram bovinos de Açores, vieram da Ilha da Madeira, né? E ali no Nordeste foi que começou a crescer a produção bovina, porque o ciclo da cana estava lá, né? Então precisava de tração animal.
E o bovino, eles vieram para tração. Mas a vaca paria e dava leite, né? Então, dali se imagina que começou a produção de queijo no Brasil, no Nordeste, né? Minas Gerais, como tinha mineração, já é do anos 1600 e pouco a 1700, que começa o forte, né, da mineração, é que precisava de alimentar. Então vinha-se bovinos, carne, bovinos, queijos, entrando em Minas Gerais para alimentação. Aí começou a produzir isso em Minas. Minas Gerais é o campo ótimo para a produção de leite, é o maior estado produtor de leite do país, né? Consequentemente, que mais produz queijo. Então aí essa história vem. Eu tenho um livro de 1734, que o autor dele fala de você usar o queijo como um medicamento para curar dores de junta. 1734 o livro. Então assim, você vê que o queijo já estava em Minas Gerais há mais de 300 anos, né? Então assim, essa história do queijo é muito confusa. Aqui em Minas fala-se que é originário da Serra da Estrela. Não é, né? Eu sou de família portuguesa e a gente esteve na Serra da Estrela algumas vezes e não tem nada a ver o nosso queijo com Serra da Estrela. O queijo mineiro era muito mais açoriano do que do continente europeu, de Portugal. Então assim, a gente tem que desmistificar isso aí, né? Ah, porque é semelhante ao queijo de Serra da Estrela. Não, tira, isso é folclore, isso é mito de origem, não é isso, né? Uhum. E o mineiro precisa conhecer isso. Precisa conhecer os seus queijos, né? Degustar seus queijos. Os requeijões maravilhosos que nós temos, o requeijão é um queijo, né? O queijo cabacinha é fantástico, né? Os queijos da Mantiqueira, da Lagoa, né? Queijo de massa cozida, né? Do Sossuí, né? O queijo do Mucuri. Então nós temos que conhecer esses queijos em Minas, né? Isso é o trabalho nosso de fazer isso, né? Elmer, para a gente caminhar aqui para o final do nosso papo, a gente está falando da história do queijo, né? E entra Minas Gerais, entra o Nordeste e entra essa coisa do mito de origem, que é muito legal também de se discutir, né? Porque às vezes uma história mal contada, ela vira verdade. Ela vira verdade. A gente está vendo isso nos últimos tempos, também, né? Com a velocidade da internet hoje, o quanto que uma mentira bem contada acaba virando uma verdade, né? Agora, a gente falava aqui antes de começar a gravar, né? Nesse processo do queijo, de formação do queijo, e logo que saiu essa coisa do modo de fazer o título do modo de fazer o queijo e tal, no Patrimônio da Unesco, eu falei aqui numa entrevista, falei, olha, o senhor vai ir lá na produção dele, não vai conseguir produzir mais de 300 queijos por mês, igual ele produz lá. Acho que de 300 a 500 queijos que ele produz por mês, pelo que ele disse aqui. Isso não vai ser de uma hora para outra, não vai dar um start. Então a gente não vai ter essa produção acontecendo de uma hora para outra. E quando a gente fala de sucessão familiar, logo a gente lembra do produtor que para e quem dá sequência para ele. Se amanhã o seu Ivair e a esposa dele pararem, pelo que eu vejo ali, a turma da família diz, meio que vai dar uma continuidade. Mas eu conheço outros produtores que não tem condição. Não tem condição. Isso é um problema também quando a gente pensa na produção do queijo no futuro? Olha, o que está acontecendo hoje? Eu que dou muita consultoria aí pelo interior de Minas, a gente vê o seguinte: os médios produtores, que tem aquele sujeito que tem uma loja de comércio na cidade, no meio urbano, e tem uma fazenda, um sítio, e que faz queijo, ele contrata um terceiro para fazer, né? É o ordenador, é a pessoa que faz o queijo, que muitas vezes não é ele que está fazendo. A mão de obra hoje está muito escassa no meio rural. Eu conheço muitos produtores de queijo que estão parando de fazer queijo porque não acha alguém para ordenhar as vacas, para fazer o queijo. Eles se veem obrigados a parar com a produção. Isso são os médios. Os familiares, né? Os pecuaristas familiares que fazem, a família que faz o queijo, esses estão permanecendo ainda por enquanto. Se os filhos não pegarem para fazer depois, ali morre, ali acaba. Eu conheço muitos produtores de queijo que já são idosos. Estão fazendo queijo ainda hoje, né, de modo familiar, mas que daqui poucos anos já não vão fazer mais, né? É uma preocupação nossa. O que está acontecendo muito em Minas são os neófitos. São pessoas que aposentam do meio urbano, que têm alguma relação com o meio rural e começa a fazer queijo. Então está saindo porque ficou velho, não tem sucessão. Estão entrando os novos que não têm tradição de fazer isso, né? Então isso está acontecendo com frequência. Uma coisa que a gente tem que saber é que essa questão do patrimônio material, cultural, modo de fazer, isso gerou uma vontade de muitas pessoas que me procuram, que querem começar na produção de queijo, né?
Mas eu me preocupo que esse título ele tem que continuar. Ele não pode perder. Alguém tem que tomar conta disso. Exato. Né? E se nós estamos falando de não ter sucessão, quem? Quem vai continuar? Quem vai continuar? Essa é a dúvida. Essa é a dúvida. Porque assim, se nós não tivermos a noção do pertencimento e do empoderamento, né, assim, o título empoderou, deu valor ao queijo e tal, o modo de fazer virou, né, um conhecimento popular. O pertencimento, assim, o produtor tem que falar, isso é meu, eu que faço isso, esse modo de fazer é meu. Então ele ser dono daquilo. Se ele não assume isso, né, porque eu conheço produtores que estão vibrando com isso, estão defendendo, mas alguns falam, e daí? Né? Isso não trouxe melhoria no meu preço do meu queijo, né? Ganhou o título, ganhou, mas eu estou ganhando a mesma coisa que eu ganhava, né, lá em 2023. Então, me preocupa quando tem esse comportamento, né? Se você não valoriza aquilo que você ganhou como título de modo de fazer com o patrimônio da humanidade, daqui a pouco você perde isso, né? Daqui a pouco o urbano esquece disso. Nós, vocês da imprensa, eu que sou técnico, que trabalho com queijo, eu tenho que estar sempre lembrando disso, e você também. Lembrando que existe, né, um título que é da humanidade, que são os modos de fazer o queijo artesanal. E que começou justamente pela turma que faz esse modo de fazer o queijo acontecer. Esses novos aspirantes, essas pessoas que aparecem aí para fazer o queijo, é um caminho, assim, quando você não tem no circuito familiar, um caminho de percalço um pouco maior, né? Esse cara que começa muito mais difícil, mas talvez tá aí essa busca a partir desse título, essas pessoas que, busca lá no INHAC, eu quero fazer um curso para aperfeiçoar na gastronomia com queijo, ou eu quero saber mais do queijo, talvez seja nessa turma que está chegando agora. Também uma esperança? Sim, e olha, você percebeu uma coisa, desde a fundação do Centro de Referência do Queijo e do INHAC, da Escola de Gastronomia, lá nós trabalhamos diuturnamente falando sobre o queijo artesanal na gastronomia. Né? A gente faz oficinas de degustação, a gente estimula eventos que são voltados para você fazer a harmonização de queijos e vinhos, de cachaça e cerveja e chás, que as pessoas passam a conhecer melhor o queijo e utilizar melhor o queijo. Né? Todo chefe nosso lá, ele tem que saber alguns pratos, não é um prato não, alguns pratos que você usa o queijo artesanal de leite cru, né? Seja ele de onde for. E isso traz, quando as pessoas degustam esses pratos, uma sensação diferente o sabor. Porque o queijo artesanal de leite cru, ele traz essa pegada, né, do sensorial diferente. E isso é extremamente importante. Principalmente eu que sou mineiro, e nós mineiros, conhecermos os nossos queijos e valorizarmos ele. De falar, mas o queijo é muito caro. Não está caro. Né? Experimenta fazer um queijo desse e maturar, pra você ver. O tempo que você gasta com isso, né? O carinho que você tem que ter na manipulação. Então isso é um dever nosso, né? Como mineiros. Queijo não tem preço, ele tem valor. Tem valor. Tem valor. Com certeza. Professor, obrigado. Quem quiser saber lá, entrar em contato, né? Saber da programação, né, do Centro de Referência, do INHAC, como é que faz? Acessa lá o site? O site nosso, Queijo Cultura, né? No Queijo Instagram, Cultura. Você entra no Instagram, Queijo Cultura, você tem todas as informações das nossas programações que a gente tem. Perfeito. Nesse sábado, a gente vai ter um evento de guiado, né, para conhecimento da nossa exposição permanente. Que legal. E vai ter lá a degustação de queijos, né? Aí, ó. Pronto. Tá certo. Ainda tem aquele cafezinho ainda lá, assim, com pra certeza, acompanhar. com Bom certeza. demais. Café, vinho, coisa boa demais. Elmer, obrigado, viu? Mais uma vez. É um prazer. Elmer Almeida, grande mestre do queijo, esteve aqui batendo papo com a gente no Papo Agro. Eu aproveito para lembrar você que você pode compartilhar esse vídeo, pode curtir, pode dar um joinha e pode também acompanhar a nossa programação no rádio e também todas as plataformas da rádio mais ouvida do Brasil. Valeu!